Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos versos 13 a 14. Jesus está pregando um sermão que convencionou-se chamar o Sermão da Montanha. Outros chamam de o Sermão das Bem-aventuranças. Mas a verdade é que este sermão, registrado aqui no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é um sermão muito especial, pregado por Jesus aos discípulos que ali estavam para ouvi-lo e à multidão que se juntou para ouvir. Dentro desse sermão existe uma referência interessante, que é essa do capítulo 7, os versos 13 e 14, que eu queria destacar para os irmãos. Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele está dizendo para a sua audiência, para o seu auditório, ele está dizendo o seguinte: entrai pela porta estreita. O que ele está dizendo? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então ele está dizendo que tem duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga é seguida por um caminho largo que conduz à perdição, e a porta estreita, ela está seguida de um caminho estreito que conduz à vida. Veja como ele conclui isso dizendo ao verso 14, diz assim: e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram esse caminho. Então Jesus está dizendo, tem uma porta larga que muita gente encontra e entra por esse caminho. Porém ele disse, esse caminho é o caminho da perdição. Mas ele diz, existe uma porta estreita. É uma porta difícil de ser encontrada, é uma porta mais difícil de ser atravessada, porque ela leva a um caminho. É um caminho estreito, um caminho difícil. E ele diz, esse caminho leva a vida. E ele termina dizendo, poucos há que o encontrem. São poucos os que o encontram. Então a Bíblia está mostrando que tem dois caminhos. A Bíblia está mostrando que tem duas portas. E a Bíblia está mostrando que tem dois destinos diferentes. Então, duas portas, dois caminhos, dois destinos. Então Jesus não deixou dúvida que existe um caminho confundido com outro, não. São caminhos claros, caminhos decisivos, caminhos objetivos. Então está claro na mente de Jesus, quando ele fala com seus discípulos, que existem duas portas, existem dois caminhos e existem dois destinos. A pergunta é, em que caminho nós estamos caminhando exatamente no dia de hoje? Estamos caminhando num caminho largo, espaçoso, confortável, sem nenhuma restrição, sem nenhuma disciplina, sem nenhuma autoridade, um caminho que nós construímos segundo o nosso bom entendimento e achamos do jeito que achamos. É um caminho. Mas existe um outro caminho estreito, que implica ser um caminho que termina na vida. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o caminho estreito tem a ver com Jesus. Ele começa dizendo, eu sou o caminho estreito, eu sou a verdade diferente de qualquer outra verdade que fuja da autoridade e soberania de Deus. Eu sou então o resultado final, a vida. Quem entra por esse caminho não vai tropeçar, não vai se perder, porque esse caminho é um caminho verdadeiro, estabelecido pelo Senhor Deus e conduzido pelo seu Filho Jesus, e que estará à direita do Pai, à espera daqueles que, encontrando este caminho, vão experimentar a vida e chegar a bom termo. Jesus Cristo mesmo disse, quem crê em mim,
Como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então existe uma vida que é como um rio cristalino de águas vivas e purificadoras, que correm de dentro para fora, quando Jesus é aquele em quem cremos, conforme diz a Escritura. E a Escritura diz assim: e a vida eterna, e a vida plena, e a vida de que a Bíblia fala, esta vida eterna, é esta: que te conheçam, ó Deus poderoso da criação, e a seu Filho Jesus, a quem enviaste. Então a vida eterna é o conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus. Porque conhecer o Filho Jesus é conhecer o caminho da vida. E chegar a experimentar a vida é conhecer Deus, que é aquele que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, e soprou nas nossas narinas o fôlego da vida, e declarou sobre nós que somos almas viventes. Então é esse relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, duas passagens, dois versículos importantes, que falam de duas portas, dois caminhos e dois destinos. Então, qual que é o destino do caminho da perdição? Então, tem algumas passagens bíblicas que eu gostaria de falar com vocês, de mostrar para vocês. Qual é a importância de falar dessas duas portas, desses dois caminhos e desses dois destinos? Porque esses caminhos existem, eles são reais. A Bíblia relata esses caminhos como verdadeiramente eles são. Agora a Bíblia diz que eu não sou obrigado a andar num ou obrigado a andar no outro. A Bíblia diz que eu vou ter conhecimento das duas possibilidades, mas eu andarei no caminho que eu escolher. A escolha não depende de Deus, não depende do diabo, não depende de ninguém. A escolha depende de cada um de nós. Então a Bíblia diz que nós podemos escolher o caminho A ou o caminho B. Se escolhermos o caminho A, o caminho B fica de fora. Se escolhermos o caminho B, o caminho A fica de fora. Eles são excludentes entre si, porque eles estão baseados em duas sabedorias distintas: a sabedoria humana, animal, terrena e diabólica, e a sabedoria que desce do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons frutos. Então são sabedorias com origens diferentes, com conteúdos diferentes, com instruções diferentes, com propósitos diferentes e com resultados diferentes. Então, se nos governamos pela sabedoria do alto, então temos um conteúdo. Se nos governamos pela sabedoria do mundo, conforme o mundo ensina, temos outro conteúdo. E cada conteúdo leva a uma conclusão. O conteúdo da sabedoria mundana, carnal, sem limites, sem a aprovação de Deus, leva à perdição. Mas essa sabedoria, aprovada pelo Senhor e instruída pelo Espírito Santo a cada um daqueles que escolhem andar no caminho de Deus, esta leva à vida. Então, são escolhas que teremos que fazer. Em algum momento da vida, nós vamos estar sempre fazendo uma escolha. Aliás, em todos os momentos, todos os dias, a gente escolhe que decisão vai tomar. A gente escolhe o que vai fazer, de que maneira vai agir, qual será a palavra, qual será o pensamento, qual será a atitude. Quando a gente avalia, a gente vai perceber que a gente construiu na cabeça um conteúdo, que é o conteúdo que a gente usa para tomar decisões, para fazer escolhas. E assim, quem foi que colocou dentro da nossa cabeça aquilo que se formou como conteúdo, que nos habilita a analisar as coisas, tomar decisões, fazer escolhas, agir. Então é muito importante quem está alimentando a nossa mente, quem está alimentando o nosso modo de pensar, quem está alimentando as nossas escolhas e decisões, quem está nos inspirando, de que conteúdo a nossa mente está cheia, construída. Então é possível que a Bíblia, ensinando como ensinou, a gente tenha que fazer uma avaliação, porque a Bíblia diz que eu tenho que me esvaziar do velho homem
e me encher do novo homem. Então significa que eu posso passar por uma transformação da minha vida. E Paulo diz aos seus discípulos de Roma, diz assim: meus amados irmãos, eu rogo a vocês que tragam os seus corações, as suas mentes ao altar do Senhor, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional, é o seu culto inteligente, é o seu culto lógico. Então traga a sua vida ao altar e oferte a sua vida ao Senhor, como se fosse um sacrifício, como aqueles do Antigo Testamento que ofertavam a vida no altar. Mas Paulo diz: não quero que vocês ofertem a vida como um sacrifício morto no altar. Quero que vocês ofertem sua vida como um sacrifício vivo. Este sacrifício tem que ser agradável a Deus. Esse sacrifício tem que ser algo alegre, espontâneo da sua vontade. Sacrifício vivo, santo e agradável. Tem que ser santo. Por isso que a Bíblia diz: santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Por que que ele diz que nós temos que santificar a Deus nos nossos corpos mortais? Porque, escolhendo o caminho de Deus, somos separados para o Senhor, para a realização do seu propósito, tanto em nós, como através de nós. Somos expressão da presença de Deus, onde nós andamos, porque a Bíblia diz que o nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo, a morada de Deus em Espírito. Então isso significa o caminho apertado, porque vai exigir de nós disciplina, vai exigir de nós uma ética apurada, vai exigir de nós um respeito, uma série de coisas que levarão conta Deus como supremo autor e consumador da fé, da vida. Isso vai fazer que a gente tenha Deus num status de reverência, de respeito. Isso vai fazer que a gente eleja Deus como objeto da nossa adoração, do nosso culto, do nosso respeito, da nossa consideração mais profunda. E por isso muitas vezes teremos que abrir mão de outro tipo de adoração, de outro tipo de comportamento que discorda desse comportamento ético, moral, estrutural, porque Deus é um Deus de justiça, de equidade e de retidão. Se eu quero andar no caminho de Deus, eu vou andar no caminho estreito, e o caminho estreito, diz a Bíblia que é para poucos, não é para muitos. Por que ele diz que é para poucos? Até um exemplo claro: quem é que vai ganhar a medalha na corrida do ano que vem, lá na São Silvestre? Quem é que vai ganhar a medalha? É aquele que mais treinou, é aquele que mais se dedicou, é aquele que mais batalhou pela possibilidade de ser vitorioso numa competição gigantesca. Então, todos aqueles que se sagram campeões, não foram campeões por acaso, não foram campeões porque alguém desejou que eles fossem, foram campeões porque lutaram pela conquista daquele título. Foram campeões porque se esforçaram para fazer alguma coisa relevante. Assim é o servo de Deus, ele tem que lutar. Paulo diz: eu sacrifico todos os dias a minha carne em favor da glória de Deus. Então, aqueles que colocam a sua vida no altar do Senhor, sabem que terão que enfrentar batalhas espirituais. E Paulo diz: as armas da nossa batalha não são carnais, elas são espirituais, aperfeiçoadas em Deus para enfrentarmos as fortalezas do engano, a fim de que nós possamos permanecer fiéis na caminhada do Senhor. Então, o caminho é estreito, é apertado, porque não é muita gente que passa por ele, mas os que passam porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Foram alcançados pela graça de Deus e se tornaram humildes em reconhecer seus pecados, colocaram suas vidas no altar e se consagraram ao Senhor como um culto inteligente, lógico. Não é um culto emocional, é um culto que eu avalio, eu considero, e eu digo: eu quero entrar pela porta chamada Jesus, eu quero andar no caminho chamado Jesus.
Eu quero experimentar a vida que a Bíblia fala, vida chamada Jesus. Eu quero ter uma identidade com Jesus. O caminho é apertado porque ele vai exigir daqueles que escolhem andar por ele uma atitude responsável, tremendamente responsável. Por isso que o evangelho não é um oba-oba de religião. O evangelho é compromisso de coração e de mente, de alma e de espírito, de chegar perante o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, minha vida está no teu altar. Mas quando Paulo faz esse pedido, ele diz assim: coloque sua vida no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional. E depois ele diz: e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a estrada larga, não vos conformeis com o caminho que conduz à perdição. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar o conteúdo mental para fazer as escolhas certas, abandonar o conteúdo errado, suprir-se de conteúdo novo, espiritual, que desce do alto, e fazer as escolhas certas para manter-se no caminho certo, a fim de receber a recompensa certa. Então diz a Bíblia que tem duas portas, dois caminhos e dois destinos. Eu vou contar para vocês uma experiência que foi realizada nos Estados Unidos, num experimento psicológico, e eles queriam mostrar a dificuldade das pessoas resistirem aos desejos, e por isso tomam decisões precipitadas, e perdem as melhores coisas porque preferem escolher o que é mais imediato. Era chamado a experiência do marshmallow. Não sei quem já ouviu, os psicólogos talvez tenham ouvido. Eles colocaram alguns alunos numa sala e colocaram um pedaço de marshmallow, é um doce lá, uma Maria Mole, mais ou menos, alguma coisa semelhante. Então, eles colocaram ali 2 em cada prato. 2 em cada prato. Diz assim: se você conseguir ficar aqui um bom pedaço, olhando para esse doce, e se você conseguir resistir até tantos minutos, você ganha os 2. Mas se você não resistir e comer um, você perde o outro. Então, você vai poder comer um e perder o outro, ou resistir e depois, mais tarde, ganhar os 2. Mais da metade da classe inicialmente já comeu o primeiro, e a outra metade, quase no final das contas, terminou comendo o primeiro, e sobrou pouca gente para receber os 2 como prêmio. Isso eles queriam provar, que na vida nós fazemos as coisas que nos gratificam imediatamente, e não levamos em conta o que deixamos de ganhar por fazer a coisa imediata. Se a gente fosse capaz de resistir à coisa imediata, talvez a gente fosse habilitado a receber a coisa mais completa e melhor. Assim é a palavra de Deus. Você vai ter que resistir a muitas tentações, resistir a muitas ofertas que o mundo pode lhe fazer. Mas ao resistir tais ofertas, ao resistir tais tentações, você se habilita para herdar a vida abundante que Deus tem prometido. Você se habilita para a vida. É o caminho estreito da renúncia, é o caminho estreito de saber guardar-se até a hora decisiva, é o caminho estreito que faz você avaliar que o que Deus te prometeu lá na frente compensa a renúncia do presente. A Bíblia então ensina que nós temos que ter disciplina, e o caminho estreito é ruim, porque ele é extremamente disciplinado. Isso é para você que vai para a academia, tem que se disciplinar, você que vai para o colégio tem que se disciplinar, mas você que entra no caminho estreito da fé, tem que se disciplinar também, para fazer as coisas conforme o coração de Deus, conforme os ensinos da palavra. Faz sentido isso? Veja assim, abra aí Deuteronômio 3, de 15 a 20, Deuteronômios 30, de 15 a 20, olha só, Deuteronômios 30, de 15, vês aqui, hoje te proponho a vida e o bem,
e a morte e o mal. Isso é Deus falando com o seu povo. Hoje eu te proponho, estou pregando aqui, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Veja o seguinte, verso. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então está dizendo, eu vou colocar diante de você o caminho A e o caminho B, caminho do bem, caminho mal. Então você está chamado a compreender, porquanto te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e assim sucessivamente. Veja o verso 17. Assim, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servir. Então, você tem diante de você a oportunidade de construir o bem. Tem a oportunidade de construir, de desconstruir, fazer a coisa errada. Veja como é que termina o 18. Então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Então você está diante de uma possibilidade de construir, de edificar, de realizar, de avançar, fazendo o que o Senhor Deus te ordena a fazer e mais que Ele te convida a fazer. Mas também você pode rejeitar isso. As consequências estão aí. Você pode prolongar seus dias e receber bênçãos do Senhor, ou você pode fazer da sua vida uma vida distante dos santos e retos caminhos do Senhor. O caminho será um caminho escolhido, decidido por cada um de nós. Nós podemos escolher os caminhos, mas não podemos mudar as consequências das nossas escolhas. Se escolhermos o caminho A, teremos as consequências de A. Se escolhermos B, teremos as consequências de B. Por isso que a Bíblia nos ensina a termos a sensibilidade para colocarmos os nossos pés nos caminhos do Senhor e evitar os caminhos que nos distanciam do Senhor, para que possamos nos habilitar para as bênçãos prometidas pelo Senhor. Veja Josué capítulo 24, 15 e 17. Josué capítulo 24, versos 15 e 17. É outra instrução que Josué dá ao povo, na hora que o povo entra na terra prometida. Quer ver? Olha só. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se vos parece mal servir ao Senhor, tem gente que já está batalhando intensamente para eliminar a Bíblia, eliminar a palavra de Deus, eliminar Jesus Cristo, eliminar todas as coisas religiosas, como se isso fosse a eliminação de algo que não tem relevância, que não é importante e que é um mito na vida das pessoas. Hoje pela manhã, o nosso querido seminarista Guaraí trouxe uma mensagem sobre a ciência que conduz ao materialismo e a fé que se opõe a esse materialismo. Eu sugiro que vocês depois vejam o culto na internet, que foi pregado hoje pela manhã, façam uma reflexão e vocês vão ver quanto de ensinamento tem ali. Mas aqui a gente reproduz. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, disse Josué, eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Então Josué fala, vocês têm liberdade de fazer a escolha. Escolha os deuses dos amorreus. Escolha os deuses A, B, C, que são entronizados por A, B, C. Vocês podem escolher. Mas eu quero dizer para vocês que eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma escolha. É uma escolha, nós e nossa igreja serviremos ao Senhor. Nós escolhemos construir a nossa comunidade, construir a nossa comunhão, construir o nosso corpo com a palavra do Senhor, com a liderança do Espírito Santo,
com a palavra de Deus praticada, para que nós possamos construir sobre a rocha outras pessoas, talvez escolhendo um caminho mais largo e mais fácil, possam fazer a sua trajetória, mas o final delas, disse Jesus, é a perdição, e nós queremos construir algo que possa receber as tempestades, os vendavais e tudo mais da vida emocional, espiritual e tudo mais, e conseguirmos permanecer de pé no dia das lutas e das dificuldades. O caminho estreito é mais difícil, mas é mais seguro, porque é o caminho do Senhor, né? Já terminamos aí o verso 15, eu falei para nós irmos até qual? Até o 17, por favor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Veja o verso seguinte para encerrar. Diz assim, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, eles decidiram que tomariam uma posição de acordo com a decisão do Josué. Nós e nossas casas servirão ao Senhor. Só que 2 gerações depois, o povo não conhecia mais a Deus. Em 2 gerações, toda essa dedicação, toda essa determinação, toda essa escolha foi se perdendo no envolvimento com os deuses que estavam ao redor, com a cultura que estava ao redor. Daí a 2 gerações, a Bíblia diz que eles não mais se lembravam do Senhor Deus. Então nós temos que ter o cuidado de não deixar que as nossas vidas sejam influenciadas, conteúdos diferentes do conteúdo da palavra, venham determinar nossas escolhas, nossas atitudes, nossas decisões. Somos crentes e devemos permanecer como crentes, e devemos louvar a Deus pela bênção dele nos reunir no seu corpo, do qual ele é cabeça, para caminharmos no dia a dia da vida, firmes na fé, porque se podemos crer, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então a fé é um dom de Deus, é uma dádiva. Não vamos encontrar fé em nenhum supermercado, não vamos encontrar fé em nenhuma instituição, não vamos encontrar fé em nenhuma situação que esse mundo possa oferecer. Só encontramos fé quando o Espírito do Senhor aplica ao nosso coração a graça e o poder de Deus, falando conosco que somos filhos do Senhor Deus Altíssimo. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, somos obedientes ao nosso Pai Celestial. E porque somos obedientes, escolhemos o caminho mais estreito, porém o caminho mais seguro e o caminho recomendado pelo Senhor, o caminho instruído pelo Senhor. Então a igreja é esse corpo que faz escolhas, que toma decisões. Mas a igreja não é alguma coisa etérea. A igreja é a soma da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Então cada jovem, cada adolescente, cada pessoa escolhe andar nos caminhos do Senhor. E por isso abençoa a comunidade. E a comunidade abençoada abençoa o mundo ao seu redor. Faz sentido? Queria que abrisse Jeremias 21, de 8 a 11. Abra Jeremias também, para vocês verem essa questão de como andar no caminho do Senhor. Jeremias 21, de 8 a 11. Está aqui, E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus está falando com o profeta Jeremias, diga ao povo, eu vou pôr diante de você o caminho da vida e vou pôr diante de você o caminho da morte. Olha o que Jeremias vai dizer. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou de fome, ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Próximo. Vai até, Jeremias vai até o 11. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor,
na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Então o que Jeremias está dizendo? Existe a possibilidade de você ficar, existe a possibilidade de você sair. Ouça o que o Senhor está lhe dizendo para fazer. Entenda a palavra do Senhor, porque haverá um juízo, haverá uma manifestação de Deus num cenário que não tem, sobre o qual você não tem controle, porque o que você fez dá ao Senhor Deus a responsabilidade de lhe julgar, de lhe avaliar. Por quê? Porque Ele te construiu para o bem e não para o mal. Por isso que a Bíblia vai sempre nos mostrar que nós podemos fazer a escolha. Veja, por exemplo, o Provérbios 3, de 5 a 8. Veja aí, Provérbios 3, de 5 a 8. Para a gente ter uma ideia da escolha dos caminhos da vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Eu penso assim, a verdade é essa, porque eu penso assim. Do jeito que eu penso, é a verdade. Como se a subjetividade de qualquer um de nós definisse o que é a verdade. Mas o Senhor diz que a palavra dele é que é a definição da verdade. O Espírito Santo é que nos conduz em toda a verdade. Não sou eu que crio uma verdade dentro de mim. É Deus que me revela a sua verdade, eu aceito a sua verdade. É Deus que instrui o meu caminho, eu aceito o meu caminho e caminho no meu caminho, no caminho do Senhor para a minha vida. Faz sentido isso? Faz sentido? Então veja o verso seguinte. Provérbios, que vai de 5 a 8. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que a Bíblia está dizendo? O caminho do Senhor é estreito. Reconhece o Senhor em todos, ou seja, que todos os seus caminhos contem com a presença do Senhor. Reconhece o Senhor em todos os caminhos nos quais você anda, os quais você trilha, porque Ele endireitará as tuas veredas, ou seja, Ele corrigirá, organizará o seu caminho. Por quê? Porque o propósito dele é te levar à experimentação da vida, da vitória, em contrapartida da perdição, da destruição. Então, quer uma vida organizada, quer uma vida instruída, quer uma vida abençoada, então estabelece esse relacionamento com o Senhor. Senhor, estabelece os meus pensamentos, estabelece os meus sentimentos, para que eu não me estribe nos meus próprios pensamentos, mas que eu tenha os pensamentos do Senhor. Por isso que traz a vida ao altar e pede ao Senhor: transforma, Senhor, o meu entendimento, para que o meu entendimento compreenda a Tua palavra, e em compreender a Tua palavra, o meu entendimento realize o Teu propósito, a Tua vontade, e ao fazer isso, o resultado seja a vitória. Veja o verso 7, olha lá: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então muita gente é sábia aos seus próprios olhos, muita gente discute a sua opinião, defende aquilo que acha que é ou não é, mas não sabe nada sobre o que o Senhor disse, sobre o que o Senhor ensina, sobre o que a palavra do Senhor determina. Por isso que a igreja tem que ter o compromisso de clarear cada vez mais a palavra de Deus ao entendimento humano, para que a pessoa não se iluda com seus próprios pensamentos, com seus próprios sentimentos, sem levar em conta o que Deus estabelece como o caminho no qual Ele está caminhando com você. Por isso que a Bíblia diz ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Senhor está junto comigo na presente conjuntura e até a consumação dos séculos. Então, Deus estabelece um caminho e Ele se dispõe a andar com você no caminho que Ele estabeleceu. Portanto, não desconheça Deus dos seus caminhos, não desconheça Deus na sua experiência pessoal. Ao contrário disso,
Estabeleça com ele um relacionamento, uma experiência verdadeira, para que você possa perceber que Deus tem um caminho estreito, mais apertado, mas é um caminho que vai produzir para você vida e vida em abundância, como diz a Bíblia. Veja o último versículo, olha que coisa linda, ó. Isto será saúde para o teu interior, para o teu âmago, será saúde para a sua vida. Isso será saúde para a medula dos teus ossos. Ou seja, isso, andar nos caminhos do Senhor, produz saúde, produz bênção, produz coisas boas, e você vai usufruir os benefícios dessas coisas boas. Vejam o Provérbios 16, 25, só para a gente encerrar isso aqui. Provérbios 16, 25. Olha só o que diz, ó. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da... Então há caminhos que parecem direito, mas o fim deles é a morte. Então, como é que eu vou fazer para distinguir o caminho A do caminho B? Eu preciso de uma sabedoria espiritual. Eu preciso de uma direção do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito do Senhor me dirija em toda a verdade. Que Ele me revele o que é correto, o que é certo, do ponto de vista da revelação de Deus. Então não importa o que as pessoas pensem ao seu redor, importa que você tenha convicção que o caminho que você escolheu não apenas lhe parece direito, mas você tem a convicção absoluta de que a palavra objetiva de Deus valida o caminho que você escolheu, o caminho onde você está andando. Então que o seu caminho seja validado pela palavra, que o seu caminho seja validado pela revelação do Espírito em seu coração, que o seu caminho seja validado pelo próprio Senhor, cuja paz, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Isso faz a gente ter a paz de Deus como árbitro dos nossos corações. É a paz de Deus que vai dizer está certo ou está errado. Mas você precisa ter a relação com Deus, para ver se na sua relação com Deus, as coisas estão fluindo coerentemente, corretamente, como a orientação do Senhor. Isso é escolher o caminho estreito. Mas isso te tira do caminho largo e faz você organizar a vida numa caminhada produtiva, que termina na vida abundante, no rio de águas vivas que sai do interior, flui do interior. E vejam só, mais uma última coisa que eu queria deixar com vocês, é o fato que cada caminho já está pronto. O caminho da perdição já está pronto. Ele está aí na rua, ele existe. O caminho do Senhor já está pronto. Ele está revelado na Escritura. Jesus disse, eu sou o caminho. Então os caminhos estão prontos. Nós precisamos fazer as escolhas dentro de que caminhos nós queremos andar, dentro de que companhia queremos estar, com quem queremos comunhão, com quem queremos construir a nossa jornada. E no caminho em que nós nos encontramos, podemos confiar nas pessoas como nós podemos confiar no Deus poderoso da criação. Vocês viram uma oração aqui pela irmã Ana. Nós entregamos a Ana nas mãos de Deus, porque Deus é soberano e sabe o que Ele vai fazer na vida dela. Mas sabe por que nós fizemos essa entrega, e ela fez essa entrega? Porque ela confia na mão poderosa de Deus, e ela só confia na mão poderosa de Deus, porque ela escolheu andar nos caminhos do Senhor, onde ela reconhece o Senhor como seu divino pastor, e o Senhor a reconhece como uma filha amada. Então as escolhas é que vão definir qual dos caminhos nós vamos escolher, e a escolha nossa determina que consequências vamos experimentar, que resultados vamos experimentar. Os caminhos estão prontos. Nenhum caminho é fruto do acaso. Você não está onde está por acaso. Você está onde está, porque consciente ou inconscientemente, você se identifica com esse caminho. Mas você pode parar e pensar, este é o caminho do Senhor? Não. Então eu vou organizar minha vida no caminho do Senhor. Eu vou para a casa do Senhor. Eu vou estudar a palavra do Senhor.
eu vou desenvolver uma vida de oração, eu vou dar liberdade ao Espírito Santo de me conduzir, e você vai ter uma experiência espiritual, diferente daquelas pessoas que nada sabem do Espírito, nada sabem de Deus, nada sabem da palavra de Deus, nada entendem de Deus. Então para elas qualquer caminho é bom, porque elas não sabem que existe um caminho mais excelente, o caminho que Deus tem proposto para cada um de nós. Nós devemos então olhar para esse caminho que Deus nos apresenta e dizer, são duas portas, eu quero a porta estreita. São dois caminhos, eu quero o caminho que leva para a vida. E são dois destinos, eu quero estar com o Senhor ao longo da jornada. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Amém?